Olá, estamos de volta com o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Eu sou Ricardo Honório e estamos estudando a lei de adoração que está no capítulo 2º do livro 3º de O Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos estudar a lei de adoração, ou melhor, a adoração exterior tem alguma utilidade? Vamos conversar sobre isso logo após a nossa vinheta. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Almeida, seja bem-vindo para mais um programa. Obrigado, Ricardo Honório. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanham pelas mídias sociais da Comunhão Espírita. É sempre uma alegria estar aqui. Muito bom, Almeida. E aí, Almeida, na questão 653, o Kardec levantou essa temática das manifestações, das adorações exteriores, e ele perguntou se a adoração tem necessidade das manifestações exteriores. Para que nós adoremos a Deus, temos que demonstrar, temos que fazer algo físico para que seja efetivamente um ato de adoração? Veja só. A doutrina espírita nos esclarece, nos orienta e principalmente nos ilumina que o importante não são os ritos, o que é importante não é o culto formal, né? O que interessa realmente é o indivíduo, a criatura, realmente buscar o Criador no silêncio do seu coração, no fluxo dos seus pensamentos, né? O que importa é aquela adoração verdadeira. Se a adoração é verdadeira, pouco importa se você está trancado dentro do teu quarto, sozinho, se está você e a sua companheira, se você está em família e pede para toda a família, vamos fazer um Pai Nosso, né? Se você está na televisão, se nós estamos aqui pelas mídias da comunhão, o que interessa é o que está no coração. Isso é que vai dizer se é uma adoração legítima, verdadeira e produtiva. Então, a questão não é se existe uma adoração exterior ou não. O que interessa é se essa ligação, se ela é uma adoração verdadeira ou não, se ela é de coração ou não. É verdade, Almeida. E os espíritos disseram mais ou menos isso que você acabou de dizer. Respondendo à pergunta, eles disseram: a verdadeira adoração está no coração. No coração. Em todas as vossas ações, imaginai sempre que um Senhor vos observa. Pois é, né? É interessante isso, e aí eu acho que eu já citei algumas vezes, e vale a pena ser citado de novo. Não, nossos irmãos judeus, os mais ortodoxos, eles têm umas práticas que eu não acho que a gente deva imitá-los, não é isso. Mas buscar o espírito que leva eles a fazerem aquilo. Exemplo, você está entrando na casa de alguém, judeu, sempre vai ter aquela oraçãozinha colocada ali no portal, você leva a mão àquela oração, né? Faz o pensamento, faz a sua oração pessoal, toca aquilo, toca na sua boca e faz a sua oração e faz a menção de lembrar: obrigado, Senhor, estou entrando na casa de uma pessoa amiga, de uma pessoa que é meu irmão. Você está fazendo um momento de oração, né? E isso se estende às coisas mais comezinhas. Você me oferece um copo d'água? Obrigado, Senhor. Fonte de todo o alimento, fonte de toda a saúde, fonte de toda a vida. E bebe a água, né? É muito legal isso. É verdade. Né? É verdade. Mas tem valor quando é feito de coração, quando realmente o ser realmente está fazendo aquilo porque gosta e não porque é obrigado. E tem uma coisa, Almeida, já que você citou essas práticas judaicas... Que Jesus, no Evangelho a gente só vê Jesus brigando com o judeu, né? Mas vamos lembrar que ele era judeu. Pois é, mas o que é que acontece? Então, muitas vezes a gente leva as coisas ao pé da letra e perde a alma das coisas. Perde a alma das coisas.
Primeiramente, nós sabemos que a reencarnação é uma oportunidade, é um momento em que o espírito vai desenvolver novos conhecimentos, novas virtudes. Consequentemente, depreende-se disso que essas virtudes que nós vamos desenvolver durante a reencarnação, nós não a temos e precisamos desenvolver ou aprimorá-las. E permita até... No aprimorar ficou legal. Ou estamos recapitulando lições que não foram adequadamente absorvidas. Exato. Né? Então, quando a gente diz assim, Almeida, não, a nossa devoção deve ser apenas de pensamento. Isso é um tipo de adoração da alma, do espírito. Mas quando esse espírito está encarnado, ele vai necessitar ou vai sentir falta de que essa adoração, de que esse ato mental tenha uma representação física. Até... Se a pessoa sente necessidade, qual é o problema? Até para que essa representação física sirva de estímulo para o espírito. Não podemos esquecer que nós estamos em processo de aprendizado. Por exemplo, se você está lá na 8ª série, o professor não vai pedir... 8ª série, 9º ano. 9º ano. Agora é assim, né? É verdade. 8ª série, 9º ano. O professor não vai pedir que você mostre para ele, escreva aqui 2 mais 2 é 4. Não. Se o aluno diz que 2 mais 2 é 4, o professor sabe que você sabe e acabou ali. Não precisa juntar 2 palitinhos com outros 2 palitinhos. Mas se você está lá no 1º ano, o professor quer dizer, tá, é 4, mas como é que você chegou a esse resultado? Me mostra aí. Então, ele precisa representação física para que o professor se convença de que ele sabe o que ele está fazendo. Eu não sei se o exemplo é apropriado, mas apenas para dizer que, a depender do nosso grau de evolução, nós precisamos dessas representações físicas como algo que vai marcar o espírito para que futuramente... Para reforçar a psique. Isso, reforçar a psique, e que no futuro, naturalmente, nós vamos nos desprender dessas práticas, porque elas já estão impregnadas ou ratificadas no nosso íntimo. Não sei se fui claro, mas para dizer que nós não devemos criticar aqueles que sentem a necessidade de determinadas práticas exteriores em suas devoções, em seus momentos de devoção. Se você já consegue exprimir a tua devoção sem nenhuma expressão física, ótimo, você já conseguiu. Mas nem todo mundo chegou lá ainda. É que vai ter algum irmão, alguma irmã... Honório, me explica aí. Que história é essa? Por que então Jesus disse que sem quem fala Senhor, Senhor não vai para o céu? Tem que ler o texto inteiro. É verdade. Tem que ler o texto inteiro, não é só se fazer essa citação. Porque quando você lê o texto inteiro, você há de se perceber que Jesus fala, essas pessoas, né, honram meu Pai em palavras, mas não em seus atos, não em seus corações. Né? Ele fala isso com muita clareza. Peguem lá a Bíblia completa, não apenas o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Peguem lá, vão no texto original que vocês vão perceber isso. Né? São essas pessoas que falam Senhor, Senhor, mas só falam, para usar a expressão que nós usamos hoje em dia, da boca para fora. Esse é o problema. Então, concordando plenamente com o que você falou, cada um de nós tem seu momento. E eu não vou dizer, e cada um em cada momento tem uma reação. Né? Não tem 6 meses, nasceu a primeira netinha do Ricardo. Né? É verdade. Eu tenho certeza que você, na hora, como diz outro, essa alegria de tê-la nos braços não foi só no seu coração que você agradeceu a Deus. Você deve ter aberto o verbo. Se eu te conheço, você abriu o verbo. É verdade. Né? Mas isso é que é interessante. Né? No dia a dia você não faz nenhum gesto externo, mas no momento que você pegou aquela pequena criaturinha ali, que tem aquela foto linda com você assim, com ela, você com certeza falou obrigado, Senhor, seja muito bem-vinda. Poxa, não precisava falar. É verdade. Mas o teu coração
se exaltou na alegria, você precisou expressar isso. Sente a necessidade da Qual é o problema? Qual é o problema, né? Exato. Qual é o problema? Não é para a gente ficar fazendo isso sempre. Mas mesmo numa reunião espírita de estudo, meu pai, muito obrigado pela sua misericórdia conosco. A exemplo do que fazem os nossos irmãos evangélicos, dar testemunho. Qual é o problema? Agora a gente tem que compreender que isso não é necessário, isso não é obrigatório. Exatamente. O que interessa é a relação íntima que você estabelece com o Criador. A tua relação com Deus não depende disso. A forma como Deus te ouve e te atende não depende disso. Não. É isso que a gente precisa entender. Isso. Mas nessa questão 653, Almeida, o Kardec fez uma outra pergunta, uma subpergunta, Que a gente já deu spoiler nela. E já demos bastante. A gente estava falando e eu lembrando disso. Mas não tem problema. E essa subpergunta do Kardec diz o seguinte: a adoração exterior é útil? Tem alguma utilidade? Claro que tem. Pois é. Né? É aquela história. Tem hora que a alegria que a gente chega num nível de exaltação das emoções que a gente precisa falar, a gente precisa externar, né? Vai ter quem grite, vai ter quem dance, vai ter quem cante. Qual é o problema? Desde que seja algo autêntico, que seja verdadeiro. Eu quero dizer, só tem um problema. É se isso for falso, se isso for... se isso for da boca para fora. Isso já ficou na questão anterior. Exatamente. Né? Mas se é verdadeiro, não tem problema nenhum. Não há questão nenhuma. O que a gente não pode é voltar atrás, não. Para eu falar com Deus, eu preciso acender uma vela, eu preciso queimar um incenso, senão não... Não, peraí. Preciso ficar de joelhos. Não é necessário você colocar o joelhão no chão, né? Não é necessário. E lembrando, Almeida, essa expressão, colocar os joelhos no chão, é uma atitude de humildade. Significa uma atitude de humildade, mas não necessariamente a forma física de joelho no chão. Exato, né? Então a gente tem que ter essa percepção. A adoração exterior é útil? Sim, tem sua utilidade, quando é verdadeira, quando ela é legítima, quando ela efetivamente vem do coração. Ela tem utilidades outras, né? Quando alguém que tem algum tipo de ascendência sobre uma comunidade externa isso, quem ouve vira e fala, olha, aquela pessoa acredita verdadeiramente em Deus e está exprimindo aqui para mim esse sentimento. Caramba, ele encontrou isso. Então, é exemplo também para outrem. Quando a gente lê no Evangelho que Jesus disse, Senhor, afasta de mim este cálice, mas que antes seja feita a sua vontade, não a minha. Uhum. Era o sentimento que ele estava tocado naquele momento. E mostra para nós, caramba, mesmo ele, naquele momento, ele estava tenso. Mesmo ele, naquele momento, estava pedindo, se é possível, me tira dessa. É verdade. Me tira dessa que eu não estou a fim de ir para a cruz. Mas, se é necessário, estou aqui. Né? Tem essa... É verdade. E quando ele fala isso, quando ele está fazendo aquela oração, é um culto externo, é uma adoração externa. Ele está se submetendo à vontade do Pai. E ao mesmo tempo dando exemplo para a posteridade, para os séculos vindouros todos. Sim, ficou para nós. Ficou para nós. Né? Então essa percepção é importante. Né? O culto externo, a adoração externa tem utilidade? Tem. Tem sim. Mas não nos apeguemos a ela como vício. É verdade, Almeida. E a resposta diz exatamente isso, Almeida. Repetindo a pergunta, a adoração exterior é útil? Resposta, sim, se não é uma vã simulação. A adoração exterior sempre é útil para dar um bom exemplo, mas aqueles que a fazem apenas por afetação e amor próprio e nos quais a conduta desmente sua piedade aparente, dão um exemplo antes mal do que bom e fazem mais mal do que pensam. É interessante isso, né? Porque aquela história,
alguém que tem uma ascendência sobre uma comunidade, de qualquer natureza, financeira, de status, econômica, social, Compreende? para conseguir algo dentro desse grupo, afeta, ou seja, aparenta, faz um teatro para pedir algo a Deus, quem está ouvindo percebe que é falso. E o que é pior, a pessoa percebe aquela relação entre aquele ser e o Criador como sendo algo falso. Então ele começa a pensar, será que existe mesmo Deus? Ou tudo isso é falso? Ou seja, existem males muito além do que aquele ato pode dar a aparecer no primeiro momento. As consequências vão mais além do que se pensa. Sim. Quando a gente comete um mau ato, a gente está dando exemplo para, como diria Paulo, para a nossa multidão de testemunhas. Exatamente. Testemunhas encarnadas e desencarnadas, é bom que se diga. É bom que se diga. Ótimo, Almeida. Vamos agora para a questão 654, Almeida. Essa questão tem uma resposta bem longa. Vamos aos poucos com ela. Vamos aos poucos. E nessa questão o Kardec perguntou: Deus dá preferência àqueles que o adoram dessa ou daquela maneira? Ou seja, Deus dá preferência para quem o adora de modo exterior, ou Deus prefere aqueles que adoram intimamente? Olha, e eu iria mais longe nessa pergunta. Deus prefere que seja adorado no islamismo, que ele seja adorado no cristianismo, que ele seja adorado no confucionismo ou no espiritismo? Qual a preferência de Deus por essas doutrinas? Quem são os preferidos de Deus? E o pior... são judeus. Não. E o pior, Almeida, é que tem gente que se acha predileto. Se acha. Né? Não, porque a minha religião, ela é... Não, mas acho que você não entendeu. Acho que você não entendeu. Jesus é meu salvador pessoal. É verdade. Eu o aceitei pessoalmente. Como é que ele não vai me preferir a você? Não percebe o quê de arrogância que tem nessa afirmação, né, Almeida? Eu o aceitei, ou seja, a decisão foi minha. O que, na verdade, tem até uma lógica. Sim. Porque Deus nos quer a todos. Exato. Então, realmente, a decisão está no indivíduo. Sim. É um fato. Isso é um fato teológico. É verdade. É um fato teológico. Dependendo da maneira como isso é expressado, como se diz... Tem uma vaidade... Então, trocando em miúdos, seria mais ou menos assim, ó, soberba. Jesus, ele estava doidinho ali atrás de mim e eu não dei bola para ele. Mas agora eu resolvi aceitar. Eu decidi aceitar. O exercício do meu eu é que o aceitou. É por aí, né? Mas, voltando aqui à questão, né? Tá. Tudo que a gente falou até agora é Deus aceita a adoração quando é verdadeira, quando é legítima, quando é do coração. Não, mas eu gosto de adorar a Deus só de manhã. Você só gosta à tarde. Problema nenhum. Deus é infinitamente misericordioso, Ele nos aceita. Ele sabe que aquilo que nós temos como falhas irão lentamente sendo sublimadas e sendo transformadas em virtudes. E sendo Ele onipresente, Ele está presente às 6 da manhã, às 5 da tarde, o tempo todo. 1 da manhã, qualquer hora. Né? Mas eu gosto de fazer a minha adoração especial a Deus na sexta-feira. Qual é o problema? A tua religião recomenda que seja na sexta? Faça. E vamos lembrar que não são só os nossos irmãos dos cultos afros, não, tá? O islamismo todinho, o dia santo é a sexta-feira. Não, mas que isso? O Shabá é que é sagrado. Já está na Bíblia, né? O sétimo dia Deus descansou. Qual é o problema? Fique no sábado, adore a Deus no sábado. Não, eu sou um cristão, eu obedeço à sacrossanta Igreja Católica Apostólica Romana. O dia melhor é o domingo. Que seja. Que seja, né? Não. Não. Cada um adore a Deus dentro das suas possibilidades, porque Deus nos aceita a todos. Né? Sejamos políticos, sejamos esportistas, sejamos ocultistas, sejamos espiritistas,
sejamos socialistas, comunistas ou democratas. Deus nos aceita a todos. Ele sabe que cada um de nós tem seu momento. Exatamente. E nós estamos na marcha do aperfeiçoamento. Mas vamos ver a resposta, que eu acho que ele vai mais longe do que isso ainda. E a resposta começa assim: Deus prefere aqueles que o adoram do fundo do coração. Já falamos isso. Desde o início do programa. Exatamente. Com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal a aqueles que creem honrá-lo por meio de cerimônias que não os tornam melhores para seus semelhantes. Ou seja, uma boa forma de adorar a Deus é respeitando a forma como o outro acha que deve adorar. Uma excelente maneira, só concordando com você, uma excelente maneira de adorar a Deus é adorar as suas criaturas, respeitando-as. Exatamente, Almeida. E continuando, todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele chama para si todos aqueles que seguem suas leis, qualquer que seja a forma sob a qual se exprimem. Aceitemos a religião dos outros. É claro que existem algumas coisas que a gente não tem como abrir mão, né? A lei que nós no Espiritismo chamamos de a lei natural, né? Que é a moral cristã, é como a gente acha que é o certo. Mas se tem alguém que vive diferente disso, nós aceitamos que ele viva assim. Mas se ele perguntar, nós vamos dizer, olha, nós pensamos diferente. Ai, mas Alci, mas essa questão do aborto. No Evangelho está dito, vamos respeitar a vida. Ah, mas eu abortei. Seja muito bem-vinda, irmã. Seja muito bem-vindo, irmão. Vocês fizeram isso melhor que não tivesse feito, mas vocês são nossos irmãos. E assim vale para tudo. Ou seja, nós devemos amar o pecador, não o pecado. Aliás, já disse lá aquele texto clássico de Jesus, né? Vá. Eles não encontraram falha em ti, eu também não. Vá e não peques mais. Não é nem que não encontraram falha, não te condenaram. Não te condenaram. Embora a falha de comportamento ocorra, né? Tenha ocorrido. Mas eu também não te condeno. Vai, não peques mais. E não peque mais. Aí tem uma... não é adversativa, né? Eu te libero. É adversativa, né? Mas não peques mais. Vá e não peques mais. Exatamente. Porque ele nem coloca... A adversativa não está ali, né? Ela não está expressa. Vá. E, na verdade, é uma aditiva. E não peques mais. Sem querer entrar agora na língua portuguesa, mas o ele tem também uma conotação sim. Mas não peque mais, para que algo pior não te aconteça. Aí, nesse sentido, quando a gente lê a frase toda, aí dá esse sentido de... Sim, vá, mas pense bem, né? É logo que você vai fazer... Continua desse jeito, não. Vai com calma. É interessante isso. Continuando, Almeida. Aquele que faz profissão de adorar o Cristo e que é orgulhoso, invejoso e ciumento, que é duro e implacável com os outros ou ambicioso dos bens deste mundo, eu vos digo que a religião está sobre os lábios e não no coração. É aquela coisa, né? Se as palavras do Evangelho não estão passando do meu pensamento, não estão atingindo o coração, falhou. Deus que tudo vê, dirá: este que conheceu a verdade é 100 vezes mais culpável do mal que fez, do que o ignorante selvagem do deserto, e assim será tratado no dia da justiça. Se um cego, ao passar, derruba-vos, vós o excusais. Se é um homem que vê claramente, vós vos queixais, e tendes razão. Não pergunteis, pois, se há uma forma de adoração mais conveniente, porque isso seria perguntar se é mais agradável a Deus ser adorado em um idioma que em outro. Eu vos digo ainda uma vez, os cânticos não chegam a ele, senão pela porta do coração. Ou seja, o culto verdadeiro
é aquele que se comunica por intermédio do coração. E ponto final, minha gente. É verdade, Almeida. E como a gente se engana ainda, né, Almeida? Demais. Eu acho que não... Eu vou deixar a próxima questão para a semana que vem. Isso, porque dá até para a gente conversar um pouquinho, que a gente tem que ter essa percepção, né? Rapaz. Não nos enganemos. Deus nos aceita a todos. Tem coisas que são erradas, mas Deus nos ama. Por quê? Porque Ele já criou leis perfeitas que quando a gente age mal, naturalmente a gente cria uma situação em que nós vamos ter que expungir aquele erro. Né? É natural. Se eu vou ali na frente e xingo alguém, eu já criei no meu mundo interno o mal. Né? Eu já criei uma energia ruim que já fez mal para mim. Aquela pessoa, independente se aquela pessoa se ofendeu ou não com o que eu falei. E que um dia esse mal que você gerou precisa ser extirpado. Precisa ser expungido, expiado, precisa ser tirado fora do meu ser. E dependendo do mal, essa extirpação será mais ou menos dolorosa. Sim, eu usei um exemplozinho bem suavezinho, né? Nesse caso aí talvez... xingamento ali só, uma injúria. Não doe tanto. Uma injúria, mas qualquer mal que eu vá ali fora e faça, ele fica em mim. Antes de atingir o outro, ele já está em mim. É verdade. Isso é importante a gente perceber. Porque antes dele ser lançado para o outro, ele foi gerado. Ele foi gerado, aquele se firmou em mim, para de mim ser lançado para o próximo. Né? Então é isso, gente. A adoração exterior tem sua utilidade, sim, mas o culto verdadeiro, aquele que realmente importa, é o do coração. E tenho dito. Tenhamos. Almeida, muito obrigado. Eu que agradeço. Se gostaram, deixem o seu like. Não gostaram, deixem o seu dislike. Mas, acima de tudo, escrevam a sua opinião e façam suas sugestões. Esse programa é de vocês e, cada vez mais, a gente muda, altera, conforme a vontade de cada um. Grande abraço. E, complementando a fala do Almeida, depois de fazer tudo isso, divulgue. Ajude a divulgar. Repito, não é divulgar a mim, nem ao Almeida, é divulgar a doutrina espírita. Então, manda para o seu colega, para o seu colega de trabalho, para o seu parente, divulga pelo WhatsApp, no Facebook, no Instagram, inúmeras formas de a gente favorecer ao outro a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, de conhecer essa forma de ver a vida, de experimentar a vivência dessas leis e repassar para quem precisa. Um forte abraço e até a próxima semana. Forte abraço, gente.